Não é todo mundo que pode te dar dica. E, infelizmente, boa parte do retrocesso que a gente tem na nossa empresa ou na nossa vida pessoal é que a gente ouve dica de pessoas que não conquistaram nada. E eu não estou falando financeiramente, tá? Estou falando não conquistaram nada de nada. Alguém para te dar dica de família tem que ter uma família. Alguém para te dar dica de empresa tem que ter uma empresa. Por isso que a gente tem que ter mentores, né? Então eu tenho meus mentores, né? Vou chamar o Pedro e a Mayara ao palco. Peço uma salva de palmas para vocês, tá bom? Preparem perguntas excelentes, por favor. Bem difíceis. Bom dia, pessoal. Que honra e que desafio entrevistar aí Pedro Souza, meu mentor, palestrante, treinador de pessoas e criador do GEB, essa célula de networking incrível que já completa mais de 33 milhões em negócios gerados, né, desde a sua criação. É uma honra para mim participar e hoje entrevistar você. Preparei perguntas que você não está preparando. Você sabe que eu fui olhar nas fotos ontem, né? Que eu também fiquei sabendo em cima da hora, viu? Que era eu que ia fazer o talk. A última vez que eu só fui entrevistado, essa é a segunda vez. Só fui entrevistado nos 8 anos de existência do GEB, uma vez, né? Quem entrevistou foi o Elder em 2019, março de 2019. E eu nunca me importei com a entrevista, porque eu sou ávido para conhecer a história dos outros, né? Então sempre acho que a minha história não é muito bacana de contar, então vai na história dos outros aí que é melhor que a minha, né? Imagina, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer você mais de perto no GEB Black, né, das mentorias. Acredito que muita gente conhece a parte da sua história, mas com certeza vai ser uma alegria conhecer a sua trajetória até aqui. E para começar, eu queria que você contasse, né, a sua história empreendedora, como foi que você começou no empreendedorismo, principalmente. Sua história qual foi o Pedro que te trouxe até aqui? Para a gente falar só as partes mais importantes, né? Eu não tenho empreendedores na minha família, né? Então, assim, pai e mãe, né? Eles sempre foram trabalhadores convencionais, CLT, né? Isso não me impactou em nada, mas eu sempre tive uma cultura na minha casa, especialmente da minha mãe, de boa gestão com dinheiro, né? A minha mãe sempre, aleatoriamente, aparecia lá com 10 mil reais. Ela passava roupa, né? Meu pai tá ali, ele sabe, né? Aleatório, minha mãe falava, juntei 10 mil. Com da onde? Que ela passava roupa, fazia faxina na casa dos outros, né? E foi ajudando aí a construir a jornada. Então eu via isso e eu falava, não é possível. Se a pessoa conseguiu fazer passando roupa e limpando a casa, a gente também tem que conseguir fazer com as nossas coisas, né? E fui CLT, 13 anos, né? Esse não é um número bom, né? Não por causa de porque fala que é número de tá ruim, né? Número 13, né? Mas eu fui por 13 anos, agora já passou 13 anos, né? Já continuo contribuindo, então já devo estar perto dos 15 anos aí contribuindo, né? Mas eu parei de contribuir com 13 anos de CLT, né? Porque eu me tornei empreendedor. E para mim, acho que ser CLT foi muito bom. Eu não desencorajo ninguém a ser CLT. Eu acho que ser CLT é a primeira oportunidade que a gente tem de experimentar coisas na empresa dos outros. Lá é legal de errar. Não é legal de errar na nossa, né? Eu vejo que as pessoas ou demonizam a CLT por conta das questões aí envolvendo o governo, coisa do tipo, ou até mesmo as fraquezas, as fragilidades, melhor dizendo, que a CLT tem, mas ela, na verdade, é uma construtora de armadura, né? Então lá você aprende a falar, se comunicar, vender, comprar, negociar. Eu tive eu falei, até comentei para você ontem, né, quando eu descobri que eu ia ser entrevistado, que esse ano eu vou melhorar essa minha mentalidade, né, até por causa do meu mentor também, né. Então ele falou uma frase para mim que é bem bombástica, ele falou assim, aprenda a desapegar das pessoas, tem pessoas que não querem evoluir.
E eu, até o ano passado, sofri demais acompanhando a jornada de quem não quer evoluir. E esse ano me desapeguei. Não quer evoluir, porta da rua, serventia da casa, né? Então não tenho nenhum apego com pessoas, né? Gosto muito de zelar pela amizade delas e pelo desenvolvimento delas, é para isso que estou aqui, né? Mas não me apegar a ponto de ficar doente. Puxa, por que a pessoa não está tendo resultado, né? Mas essa foi uma frase que ele falou, mas essa é uma frase que eu carrego desde a CLT. Porque eu sempre, desde os meus primeiros trabalhos, comecei entregando panfleto, né? Depois fui para empacotador de supermercado. Tive trabalhos convencionais, né? Eu comecei a entregar panfleto com 13 anos de idade, né? Que é uma pena que hoje a gente não possa colocar o adolescente, o pré-adolescente, né, para fazer isso, porque o adolescente hoje os filhos hoje estão começando a trabalhar com 27 anos, de acordo com as estatísticas. Isso é péssimo, né? Para o nosso país é horrível, né? 27 anos, você ter um homem, uma mulher dentro de casa jogando videogame, não dá, né? Esse é um retardo no desenvolvimento econômico, cognitivo, né? Eu tive a honra de começar a trabalhar com 17 anos, amadureci mais rápido, porque quando você vai trabalhar naturalmente, você amadurece mais rápido, né? Então, de maneira bem sucinta. E eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares que me deram oportunidade. Né? Então, desde chão de fábrica, né? Eu trabalhei numa indústria, até comentei para algumas pessoas já que eu fabricava os bancos, eu trabalhava no departamento e fabricava os bancos da Caio, os famosos bancos azuis de plástico, né? Que a gente sentava, que tinha o formato do bumbum, né? Eu trabalhei no departamento em São Paulo, numa fábrica que fazia os bancos para Caio. E eu já vi as notas lá, Botucatu, e eu nem imaginava que um dia eu moraria aqui, né? É muito louco, né? Essa empresa chamava Trambusti, depois mudou de nome para Redecar, né? E eu tive a oportunidade aqui, junto com o Du, aí, a gente era sócio, né? A gente começou a atender uma empresa, né? Que chamava Health, né? Health Móveis, né? E a Health Móveis é da família Massa, né? Tem o Luiz Massa lá como sócio proprietário, né? E ele falar, caramba, e eu poder falar para ele que eu trabalhei desde extrusão até a hora de acabamento na peça, e ele fez uma proposta para mim, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, nunca mais, jamais voltaria, não retrocedo no meu sonho, nem a pau, né? E é uma dica que eu deixo também para trás, né, para pegar impulso, né? Então a minha jornada começou na CLT mesmo, e eu acho que uma das, que eu não é o ponto de inflexão ainda, né? Mas a virada de chave foi quando eu entendi que virar prestador de serviço era melhor que ser CLT. Então, aí começou a história, a jornada empreendedora do Pedro. Porque quem me disse isso não foi minha família. Porque minha família não era de empreendedores. Então, minha família é a família tradicional brasileira que procura que você tenha estabilidade nas coisas, né? Vai trabalhar num lugar que te dê estabilidade, que você tenha um salário pingando todo mês, melhor pingar que secar, normal, e eu não demonizo isso, não. Eu acho que as pessoas só dão o que elas têm, né? Mas foram 2 patrões especiais que eu tive, né? Então, um deles, eu gosto de honrar todas as pessoas falando o nome delas, né? Então, o primeiro patrão que eu tive que me encorajou a ser empreendedor foi Edson José Poli, um dos grandes engenheiros aqui de Botucatu, acho que muita gente conhece. Esse cara me falou, cara, você tem perfil para ter empresa? Pensa no futuro. Só que ele falou isso e largou. Ficou aquele negócio em mim. E o próximo patrão que eu tive, Francisco Donizete, dono da 3D Construtora, hoje nem sei se existe mais, né? Mas foi uma grande construtora aqui. Eu acompanhei, por exemplo, 15 obras públicas em tempo real, fazendo compras e fazendo a gestão financeira da empresa dele, né? E foi um cara que me deu a oportunidade de empreender dentro da empresa dele. Ele falou, abre uma empresa, eu vou te ensinar a fazer projetos, começa a fazer plantas, começa a fazer isso, não tinha nada a ver com a minha área, hein? E começa algum negócio, pega aí uma sala vazia aqui, me deu uma sala lá para eu começar a trabalhar lá dentro. E foi aí que eu despertei, porque essa é uma grande dor de quem está começando a empreender, né? A gente vai trabalhar na nossa casa, e a exposição que tem na nossa casa, ela não vira venda, é muito raro. Eu não estou falando de quem trabalha home office, com reuniões, calls, eu não estou falando isso, porque aí você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, na praia. Estou falando de empresa que vende algum serviço ali ou algum produto que trabalha na casa dele. A exposição um detalhe que pode ficar até de dica para muita gente, vocês podem orientar seus amigos, quando uma pessoa vai saber, todo mundo vai tirar referência sua.
para fechar um serviço? Ele vai olhar no Google. Na hora que ele olhar no Google, ele põe o bonequinho lá do PIN lá e ele vê que está na sua casa. Eu perdi muito cliente porque o começo da minha empresa, a Foco, né, que é a empresa guarda-chuva, mãe das nossas empresas, foi no meu apartamento. E eu me lembro que teve vários maridos que não deixaram a esposa fazer mentoria. Ele falou, pô, você vai na casa do cara? Só que minha cabeça ainda não tinha evoluído. Eu nem para pensar nisso, verdade, né? Como é que eu vou mentorar uma mulher na minha casa, mesmo que a minha esposa estivesse lá, era minha secretária? Na cabeça do marido, esse cara vai pegar a minha esposa, cara. Na casa do cara, tô levando a pizza pro cliente lá, né? Então não fazia sentido realmente, né? Quem me deu um toque a primeira vez foi o Amarildo do Grupo Rodoserve. Fui treinador deles por algum tempo. E aí ele falou, cara, você tem que sair urgente da sua casa. Porque a gente quase não fechou com vocês. Porque, né? Onde você vai treinar um grupo com 1.000 funcionários trabalhando na sua casa, né? Então a vida inteira eu acredito que exista um propósito no que eu faço, né? Maior do que o meu propósito, né? Um propósito por trás das coisas. E eu fui conduzido por pessoas maravilhosas que ou me deram um tapa na cara, ou me deram um soco na cara, ou puxaram minha orelha e me disseram, para com isso aqui, faz isso aqui. E eu sempre fui um cara, eu ouço. Eu posso não, na hora, falar para a pessoa, beleza, vou colocar em prática, mas quando eu volto para minha casa, volto para o meu escritório, eu penso naquilo e o mais rápido possível tento colocar em prática, porque são pontos cegos que eu não estou vendo, mas os outros estão vendo. Então é muito importante quando alguém dizer algo para você, alguém que aqui também fica uma dica, né? Não é todo mundo que pode te dar dica. Infelizmente, boa parte do retrocesso que a gente tem na nossa empresa ou na nossa vida pessoal é que a gente ouve dica de pessoas que não conquistaram nada. E eu não estou falando financeiramente, tá? Estou falando não conquistaram nada de nada. Alguém para te dar dica de família tem que ter uma família. Alguém para te dar dica de empresa tem que ter uma empresa. Por isso que a gente tem que ter mentores, né? Então eu tenho meus mentores, né? Então o Flávio Augusto é um dos meus mentores. O Pedro Quintanilha é um dos meus mentores. O Caio Carneiro, brevemente o Kais, ele vai ser um dos meus mentores também. O próprio GeoJ. Então esses são caras que eu ouço eles. Só que aí também tem uma dica. A gente tem o costume de romantizar as coisas também. Às vezes eu assisto o podcast dos caras e eu falo que o cara é meu mentor. Às vezes eu leio o livro do cara e falo que o cara é meu mentor. Mentor é aquele que você põe dinheiro na conta dele, para ele te dizer o que tem que fazer. É isso. Então isso eu também ouvi a duras penas de mentores. Ele falou, não é porque você viu o vídeo meu, eu vi isso do Marçal. Não é porque você vê vídeo meu no YouTube que eu sou teu mentor. Eu sou teu mentor a partir do momento que você paga uma cifra para mim e aí eu falo sobre a sua empresa. Então, são tudo coisas que são amargas de ouvir, mas que lá na frente, como a própria Bíblia diz, né, a disciplina, que no dicionário significa treinamento, no momento que ela é aplicada, ela não é boa, não aparenta ser boa, mas no futuro ela produz frutos excelentes, né? Então, quando alguém te corrige, na hora é amargo, mas depois lá na frente vai corrigir as coisas, né? E uma das coisas que eu falei de desapegar em 2024 é porque muitas vezes tem gente que paga um mentor, mas ele não faz o que o mentor pede. E o mais trágico é que tem pouquíssimos, né? É a pífia minoria, né? Que depois ainda sai falando, eu contratei e não deu resultado. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer com 1 ano, do jeito que eu tô falando para você fazer, se não der certo, eu devolvo seu dinheiro. Eu não tenho problema nenhum de devolver o dinheiro, mas tem que fazer do jeito que eu tô falando. Porque aquilo ali já é a trilha de centenas de mentores que me passaram coisas. Então, quando uma pessoa faz mentoria comigo, hoje, né, depois de tantos anos, aí trilhando o mercado de trabalho, ela não está falando só comigo, ela está falando com um pouco do Flávio, ela está falando um pouco do Joel, um pouco do Kai, um pouco do Pedro Quintanilha, um pouco do Lázaro do Carmo, um pouco de toda essa rapaziada, um pouco do Thales Gomes, um pouco do Alfredo Soares, um pouco do Marcos Marques, todos os que eu passei por mentoria com esses caras, né? Não tenho nem ideia de quanto eu investi, né? Bati na tecla que eu ia ajudar pessoas, isso tem 7 anos, aí a partir do meu ponto de inflexão empreendedor, tem algo mais forte por trás, entendeu? Então, talvez seja a minha missão realmente ter conseguido fazer algo e agora ajudar pessoas a também fazerem. Porque não é sobre cifra que você tem no banco, né? Empreender é sobre você descobrir o mecanismo de fazer as coisas dar certo. Quando você descobre o mecanismo, é muito cruel você ver as pessoas se matando e você falar, puxa, se ela fizer esse ajuste e esse, dá certo para ela.
você não fazer isso, né? E aí vai ter aquela pessoa que tem o perfil de ensinar e tem a pessoa que não tem o perfil de ensinar. E eu acredito que eu vim para essa terra com o perfil de ensinar. Acho que todos nós aqui temos vários dons e eu fui agraciado com Deus com a oportunidade de vir para ensinar, né? Eu tenho uma habilidade de oratória. Eu levei muitos anos para poder admitir isso, porque eu vim de um lar e vim de uma formação de gerações para trás que você não pode falar o que você é bom. Você está se achando. E esse é um grande empecilho para o seu cognitivo. Quando você é bom numa coisa e você não fortalece que você é bom naquilo, você nunca fará nada extraordinário. Então eu não tenho vergonha porque eu não estou me gabando. Eu sou bom em comunicação. Eu sou bom em vendas. Então, acima de qualquer coisa, eu sou vendedor. Eu acho que essa é a sacada que me trouxe até aqui, né? Então, desde entregar panfleto, eu era um bom vendedor no Farol, entregando panfleto. Na época, eu me lembro que eu escrevia meu nome atrás do panfleto. Quando eu chegava lá num dentista, que era de dentista, eles mostravam os panfletos que as pessoas no Farol trouxeram. Eu falava, o orçamento esse mês é gratuito. Eu não só esticava a mão, como a gente vê a molecada hoje, entregando panfleto, nem olha na sua cara, né? Tá? Celular, né? E a outra entregando panfleto, né? Quando eu entregava no supermercado, quando eu empacotava, né? Aquele nozinho básico que o pessoal dá lá, eu fazia aquilo com uma precisão, com uma rapidez, e eu levava até o carro das pessoas. Ninguém precisava me pedir, você me ajuda até o carro? Eu levava. Então chegou o mês de eu ganhar mais gorjeta. Meu pai tá aí, não tem por que inventar, né? Meu pai sabe disso. Chegou o mês de eu ganhar mais gorjeta do que salário. E tudo isso foi com dois pilares. Um, eu tenho que agradecer 100% a Deus, porque eu fui forjado por Deus para fazer o que eu faço. E segundo, a minha família, porque eu vi meu pai trabalhar 18 horas por dia. E eu vi meu pai dizer várias vezes para mim, o melhor trabalho é o trabalho que você está. Então eu nunca trabalhei em alguma coisa achando que o melhor era a próxima etapa. Aquele é o melhor. Então, eu estou mentor. Eu não sei se neste ano aqui, a gente está recebendo alguns convites para ir para outro país, né? Não sei se neste ano eu vou embora para outro país. Eu estou mentor, mas eu preciso rapidamente forjar pessoas porque o meu próximo nível eu não sei qual é, então eu ainda estou em busca dele. Então, isso também é uma métrica que eu falo para todas as pessoas. Não fique falando que você é, você está, porque no dia de amanhã só pertence a Deus. Você não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Fique pronta para isso, né? Então, eu acho que foi essa jornada. Então, eu fui forjado pelo mercado de trabalho CLT, ok? Então, primeiro ponto, todos os lugares que eu passei me deram a oportunidade de aprender trabalhos. Então, eu já fui comprador de empresa, eu já fui departamento pessoal, recursos humanos, já fui auxiliar contábil, né? Eu ajudava na escrituração fiscal em empresa. Eu já trabalhei muitos anos no financeiro, né? Inclusive, o Rafa, que hoje é meu BPO financeiro e contador, ele sabe, nós trabalhamos no mesmo grupo empresarial em São Paulo, né? E eu trabalhei nas duas principais empresas do grupo, na parte de faturamento financeiro ali, né? Lá me forjou muita coisa, lá me ensinou muita coisa. A gente trabalhou com muitos titãs da área financeira, então a gente sabe fazer conta, a gente não perde dinheiro, né? Isso é uma trajetória que também as pessoas precisam entender. Muito de quem você esteve junto ao longo da sua vida forja quem você é hoje, né? Então eu tive muitos mentores excelentes. Então eu não sou nenhuma pessoa extraordinária, que ainda existe uma preocupação familiar de não deixei nada para você. Falei, o que você deixou para mim foi o que todo pai deveria deixar para o filho. Você deixou em mim, você está deixando em mim, não para mim. A gente não deve deixar nada para os filhos. A gente tem que deixar coisas nos filhos. Porque o que meu pai deixou em mim, eu construo um legado por gerações pela frente. Agora, se eu tivesse deixado, essa casa aqui eu usufruto, eu estou aqui, mas eu usufruto seu. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em escrever minha história. Né? E a mesma coisa eu vou forjar minha filha. Vou deixar nada para você. Vou deixar em você. Né? Então, essa é a minha jornada. Eu passei em algumas empresas, tá? Acho que não vem ao caso ficar mencionando. Trabalhei em algumas empresas muito legais que me ensinaram. Por exemplo, eu trabalhei com empresa estrangeira. Então, me ensinou a aprender a lidar com pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, trabalhar com italiano e espanhol não é fácil. Aqui quem é de família espanhola sabe disso. Um fala gritando, o outro fala quase dando tapa na tua cara. Mas são pessoas incríveis, com potencial incrível.
Tô falando mal, não. Tô dizendo que, às vezes, você trabalha numa empresa que tem os patrões espanhóis, você fala, meu patrão é um grosso. Não, é o estilo do espanhol. Ele fala um pouco mais bravo com as coisas, né? Eu tive uma patroa espanhola e ela era muito brava. Ela vinha falar, ela soltava os cachorros, mas ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou a ser coerente. Se falar que vai fazer, tem que fazer. Falou que vai entregar, tem que entregar. Então, o mercado forjou e hoje eu aplico tudo na minha empresa, né? Nas empresas nossas aí, né? Então, esse foi o momento. Já citei as pessoas que abriram meu olho para empreender. E aí começou a jornada de entender que quando eu prestasse serviço no que eu já fazia dentro das empresas, eu poderia fazer várias dobras de salário. E aí eu falei, se eu posso fazer 5, 6, 7, 8 vezes o meu salário, por que eu fico dentro de uma empresa? Então é uma questão de cognitivo, de fazer conta de mais e menos. E eu não estou dizendo que quem está na CLT não faz conta e não tem cognitivo saudável, tá? Mas é uma questão de fazer conta. Se eu sou lá financeiro de uma empresa e eu ganho R$ 2.500 lá no financeiro dessa empresa, quanto tempo eu levo para fazer o financeiro dela? Eu levava 2 dias por semana. Por que eu fico 5 dias por semana, 8 horas por dia? E às vezes faz hora extra ainda. Porque o formato CLT te aperta para você fazer isso. Então eu cheguei nos meus patrões e falei, olha, eu levo aqui 2 dias para fazer esse trabalho, com excelência, te entrego na mesma capacidade. Se não entregar, você pode descontar. Eu quero te fazer uma proposta de trabalhar 2 dias só para você, por semana. Estava escorrendo o xixi da minha calça, porque eu nunca tinha feito isso. Eu falei, ele não vai aceitar e vai me mandar embora, eu vou ficar na rua da amargura. Para minha surpresa, vamos pensar, vamos fazer uma experiência de 30 dias. E eu digo para as pessoas, eu acho que você também tem que ser assim, vocês estão vindo, tem que ser assim. Eu só preciso de uma oportunidade. Me dá uma oportunidade que eu vou mostrar para você para que eu vim. E eu falei, se ele me der uma oportunidade, não precisa ser 30 dias. E ele me deu 30 dias de oportunidade, depois de 30 dias a gente estava fechando o contrato para ganhar o mesmo salário, só que para trabalhar 2 dias. E aí o que me possibilitou? Arrumar outros 3 clientes. Então, foi a primeira vez que eu me vi ganhando mais do que eu já tinha ganho na CLT. Né? E aí isso me abriu a mente, porque uma vez eu estava prestando serviço com uma empresa, ela falou, eu preciso de nota. Foi assim que começou a carreira do Pedro, com nota fiscal, empresa. Ela falou, eu preciso de nota. Então, você precisa já começar a abrir um CNPJ para formalizar? Não, o CNPJ é uma fase do empreendedorismo. É formalizar o seu negócio. Tem que formalizar. Quem está na informalidade não prospera. Aliás, quem já deveria ter saído do MEI e está na MEI, esse é o ano para você sair, porque não prospera, tá? Não prospera. Se você continuar na MEI, sua mente continua desse tamanho. MEI é só a primeira marcha do carro. A marcha mais forte para te dar o impulso. Mas tem que esperar bater 91 mil. Não precisa esperar. Não precisa. Se a tua empresa já está engrenada, as coisas estão rodando, já tem cliente, sai de MEI, porque MEI é café com leite. MEI é só para dar o arranque. E aí você fica, lembra disso? O Edivaldo falava pra gente, né? Mano, para com essa merda, cara. Sai dessa merda de MEI, cara. Isso aí é só para dar arranque. E aí a gente saiu da MEI, foi para a empresa. Quando você vai para a ME, limitada, você tem outras facilidades, né? Aumenta a carga de imposto. Deixa eu te falar uma coisa. Só prospera quem paga imposto. Porque o imposto é o pitbull que está atrás de você. Quanto mais imposto você paga, é porque você fatura mais. Então, vai se preocupar com o departamento comercial. Procura a nossa amiga da ENI e vai estruturar o seu departamento comercial. Porque o seu problema é vender. É vender. Você tem que vender mais. Aí você para de reclamar de imposto. O problema de quem reclama de pagar imposto é porque a pessoa não tem departamento comercial, não tem vendas recorrentes todos os dias, e aí tudo que entra para ela, ela reclama e ela sonega. E a sonegação, ela quebra um ciclo de uma temperatura onde o braço de Deus está te ajudando a prosperar. Porque Deus não criou empresa, e Ele não criou emprego, Ele criou trabalho. Só que se você tem a possibilidade de ter uma empresa, tua empresa é para honrar a vida dos outros. E só tem a bênção de Deus quem dá a César o que é de César, é bíblico, né? Então, enquanto eu não pagava os impostos, teve uma fase que eu não paguei porque eu não queria mesmo. Eu soneguei mesmo. E teve uma fase que eu não paguei por incompetência do departamento que cuidava para mim. Porque eu falei, agora a gente vai tirar nota de tudo. E aí, quando eu descobri por meio de outro profissional que foi cuidar para mim, não estava sendo tirado nota.
né? Isso me atrapalhou a questão de pegar empréstimo em banco, pegar capital de giro, fazer um monte de coisa por vários anos, né? Que hoje eu não tenho mais problema com isso, graças a meu bom Deus e graças a pessoa que trabalha comigo, né? Que é o meu front, né? O Rafael, que faz isso para mim já há alguns anos, né? Tanto contábil quanto financeiro. Mas foi essa aí a jornada que me levou para empreender. Tive que abrir o CNPJ, chamava-se Pedro Rogério de Souza, que meu pai faz questão de falar Pedro Rogério. Pedro Rogério de Souza, sei lá como que é, no meio é NE. Pedro Rogério de Souza, alguma coisa. EPP, sei lá. E aí o nome fantasia, precisava pôr o nome fantasia que também meu contador primeiro falou, põe Pedro também, que vai embora. Eu falei, não, se é para ter uma empresa, tem que ter um nome de empresa. E aí foi quando eu já trabalhava com marketing, né? E aí eu falei, eu tenho que criar uma persona, eu tenho que criar uma marca. Porque toda empresa que fica no nome do dono também não vai crescer. Tem que tirar do seu nome. Tá? Você tem que ter uma estrutura, porque senão as pessoas... Lá no futuro você quer ter vida, liberdade e tempo, só que a pessoa fala assim, o nome da empresa chama Pedro Rogério, eu quero falar com o Pedro. Entendeu? Como é que eu vou passar para o funcionário se o nome da minha empresa é meu nome? Então foi aí que o objetivo da minha empresa era focada em business. Eu não sei se vocês perceberam no logo, é um óculos redondo e desde então eu absorvi como é que chama? O isotipo, sei lá como é que fala, né? Que é o meu óculos ali no meio do logo, que é foco business mesmo, né? Então o nosso foco era ajudar o business das pessoas e aí começou tudo o restante que vem para... E depois a gente fala do GEB e das outras coisas. Isso que eu ia te perguntar, né? As pessoas confundem um pouco. Tem gente que me pergunta, você faz mentoria na FU? É na FU, mas não é da FU a mentoria, né? A FUWorking é uma das empresas, a Foco é a empresa-mãe e tem o GEB. Muitas pessoas ainda não conheceram, de fato, como é o ecossistema, né? Você poderia explicar um pouco sobre esse ecossistema e por que ele existe? De onde veio a ideia de criar várias empresas dentro do mesmo ecossistema e como que elas funcionam trabalhando entre si? Olha, a primeira vez que eu tive ideia que eu tinha criado um ecossistema, eu não fiz isso intencionalmente, tá? Não posso mentir aqui, né? É porque tá gravando, tem muita gente envolvida. A primeira vez que eu tive ideia que eu tinha criado um ecossistema sem querer foi quando eu fiz o método IP. E aí, naquelas resenhas ali com a galera ali, né? Eu descobri de grandes empresários que a sacada até 2030 das empresas seria ter ecossistema. E aí eu perguntei para um cara numa mesa ali, um cara que também era mentor numa mesa, o que era um ecossistema. E ele olhou com uma cara meio para mim assim, tipo de... O que você está fazendo aqui, né? Ele falou, ecossistema é quando você tem um grupo de negócios girando, um gerando para o outro. Aí eu não falei nada para aquele cara na hora, mas eu pensei dentro de mim, caramba, eu tenho isso. E em anos mais recentes, né, eu descobri que o meu ecossistema é um ecossistema que ele só não está mais forte porque eu demorei muito tempo para evoluir a minha mentalidade, que é o que eu peço encarecidamente para que todos aqui façam em 2025. Se você tiver que trocar o celular, não troque. Invista no seu crânio. Se tiver que trocar seu carro, não troque. Ontem, inclusive, estava vendo um podcast com a minha esposa. Eu não me lembro o nome dela agora, mas preciso conhecê-la também, porque ela também faz parte da MLS, né? A Mentor League Society, que é o novo produto do Caio, do Joel e do Flávio Augusto, né? Ela é uma mentora de lá e ela estava falando que o Joel chegou para ela. Olha como o Joel J ofertou a MLS para ela. A MLS não foi ofertada assim para mim. Foi de uma forma muito mais leve. Mas como foi ofertado para essa moça? A partir de amanhã a gente vai virar a chave, não vai ter mais esse produto aqui. O produto agora chama Mentor Lead Society. Eu quero te convidar para participar. Não faz sentido você não estar junto. E o pessoal da minha equipe vai ligar para você. Aí o pessoal da equipe ligou para a mulher e falou para isso, né? Não vem ao caso de citar aqui agora, né? Que são high tickets, high tickets, né? Que são mentorias para mentores, né? Não são imersões para pessoas que estão querendo se desenvolver, são outros níveis para mentores, para formar conselheiros empresariais e coisas do tipo, né? E aí ela falou, Joel, eu não tenho. Ah, não. Foi o primeiro podcast de 2025. Vocês olharem lá do JJ Podcast, é uma loira, ela é psicóloga.
Ele falou, eu tenho o meu carro, você compra o meu carro e eu entro. Ele falou, compra. Ele fez um Pix para ela, porque o carro dela valia mais do que o valor. Ele fez um Pix para ela de 70 mil da diferença, ela tá contando lá no podcast. E ela entrou. Só que para ela entrar, ela deu um telefonema pro marido dela e falou, você tem que estar junto comigo, porque é um investimento. Só que o maior investimento é na família. Porque se eu for sentar naquela mesa e o meu marido não tiver, possivelmente nos próximos anos a gente vai gerar um caos no nosso casamento. E esse aqui é um outro conselho que eu dou para todos vocês. O seu parceiro e a sua parceira de vida precisa comprar a sua ideia. Senão, não adianta fazer mentoria. Adriano, tá aí? Nossa! Albeck. Seu par... Não, posso falar. A minha parceira compra as minhas ideias, né? Ela, desde o início, acreditou em todas as maluquices. O Jeb é uma maluquice. Era uma maluquice, né? Quando eu falei para ela do Jeb, inclusive o Jeb, para quem não sabe, começou com Café com Ideias, né? Hoje o Café com Ideias é um evento comemorativo nosso do Jeb. Então a gente está na 29ª edição e quando a gente faz ele, a gente traz personalidades no Café com Ideias ou traz temas relevantes de acordo com as dores aí de galera, né? Mas o Jeb começou com Café com Ideias, né? A gente fazia um café cada 15 dias, né? No Hotel BK5, encontrava as pessoas, tinham 7 pessoas lá no começo, né? Eu ouvi muitas pessoas, inclusive fiz um post, não foi de revolta não, foi de prazer. Fiz um post não tem muito tempo atrás, mostrando a primeira foto. Lá no Hotel BK5, o molecote, parecendo uma capa da gaita. Não que eu seja diferente hoje, mas tava muito mais magro, né? Um óculos do Lilo e Stitch lá, do Galinha Chick Little, né? O pessoal falava que era o meu óculos. E tava lá aquele batalhão, aquela foto não foi do primeiro, foi do segundo encontro, que já tinha 14 pessoas, porque a meta era cada um traz um empresário agora na próxima semana. E aí a gente tava com 14 pessoas. Tem 14 pessoas certinho na roda. E o que eu mais ouvi é, cara, já tentaram fazer isso aí na cidade N vezes e nunca deu certo. E na minha cabeça, assim, vai dar certo agora, porque o foco não é ganhar dinheiro das pessoas. O foco do Jeb nunca foi ganhar dinheiro de ninguém. O foco era criar uma comunidade forte para a gente fazer coisas extraordinárias juntos. E a gente já fez coisa extraordinária, né? Vou falar em primeira mão para vocês, eu recebi já o contato na primeira semana do ano, direto do Sebrae. O Sebrae vai investir no feirão de negócios nosso esse ano. A gente já fez coisa extraordinária. Então agora é só continua por perto. Que tudo que a gente plantou 8 anos para trás vai começar a colheita agora, né? Que é outra dica que eu também dou para o empreendedor. Não empreenda achando que você vai colher no ano seguinte. Empresa que que acabou de abrir, já começa a tirar prolabore e fadar da falência. Já começa a fazer a retirada da fadada da falência. Você tem que investir os primeiros anos no seu sonho. Por muito tempo, eu me lembro até hoje, né? Isso aqui não é escondido de ninguém, né? Eu me lembro até hoje que quando o Jeb tinha a primeira diretoria constituída, que era o James, da ABC da Construção dos Sales Materiais, a Patrícia Zal, que hoje é gerente-geral da Proeste Prodive, o Edivaldo, que não está mais aqui entre nós, né? Que é onde esse espaço foi dedicado, tem uma placa lá atrás, Edivaldo Pereira, né? Faleceu no ano passado. Nós 4 compunhamos a diretoria executiva do Jeb, e a gente tinha o jurídico, que era o Danilo Verones. Eu me lembro que quando eu falei para eles assim, eu posso começar a fazer alguma retirada do Jeb? O Jeb já tinha quase 4 anos de existência. E a retirada era R$1.500. Isso aqui é a parte da história que vocês não sabem, né? E pouquinho antes da pandemia, o Jeb sofreu um ataque de um grupo de pessoas que estava dentro do Jeb, não tinha a mesma vibe nossa. E o primeiro ataque que foi é que a gente remunerava os diretores do Jeb. E era o primeiro ano que eu tinha sido remunerado. Eu sofri um ataque mentiroso, calunioso. E eu vejo todas as pessoas que caluniaram a gente, alguns já até pararam, e outros continuam na mesma situação. Então a gente só ergueu a cabeça. Uma das diretoras passou muito mal, né, na época. Eu fiquei muito triste que ela teve que tomar remédio para ansiedade, porque a gente foi acusado, tratado de maneira injusta, e nada daquilo era verdade. Era só simplesmente como muita gente faz, né? Tem gente que entra num grupo como esse para aprender como faz para abrir o seu próprio. E pode entrar e fazer. Aqui tem a bênção do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem verdade. Se você quiser abrir o seu, só tem a bênção do Senhor Jesus Cristo.
faça com verdade que vai dar certo também. Agora, se você vier copiar, eu já deixo o recado geral, porque já aconteceu umas 3 ou 4 vezes e nenhum prosperou. E eu faço votos que prospere, porque quanto mais grupos de network abrirem, mais a cultura de network evolui, mais quem tá hypado sobe. Então, né, é igual co-work, né? Não tem problema nenhum que tenha outros co-works na cidade. E quanto mais a cultura de co-work sobe, mais hypa quem começou antes. Se você entrar no Google e colocar co-work Botucatu, você vai ver nossa história lá. A gente não precisa ficar falando para dar carteirada em ninguém, né? Nós começamos primeiro e nós fizemos com excelência desde o começo. A gente podia pintar a parede de branco, mas cada detalhe que você vê no nosso ecossistema, ele é pensado em gerar experiência, né? Então, a gente investe muito. Cheguei agora para o Rafa e falei, quanto que eu tenho de caixa para torrar na FU agora esse ano? Porque eu preciso comprar ar-condicionado para o centro de evento, preciso comprar telas para colocar nos lugares. Tudo que a gente ganha, a gente reinveste no projeto, porque é para dar melhor subsídio para as pessoas. Então, a gente nunca pense assim, eu quero ganhar mais. É óbvio que todo mundo quer, mas eu penso primeiro no resultado do projeto, né? Então, para as pessoas diferenciarem, a Foco é uma empresa de treinamentos corporativos e eventos. Eventos, né? Esses eventos, dentro desse braço de evento, a gente tem mentoria, assessoria, né? Tem uma série de braços, né? Então, é uma empresa de desenvolvimento humano, para resumir de forma simples. Então, você precisa desenvolver seu negócio, precisa desenvolver sua equipe, precisa desenvolver você como líder, que, aliás, eu deixo de dica também, a maior parte dos problemas que eu vejo nunca está na equipe, está no dono. A empresa não prospera por causa do dono. Mexeu na cabeça do dono, o resto prospera. Porque o funcionário é ruim porque você contratou o ruim, por causa da sua mentalidade. Você não quer pagar um funcionário melhor, contratou porcaria. Né? Mexeu na cabeça do dono, mexe tudo. Porque a empresa é só tijolo baiano e pintura na parede. A estrutura de uma empresa são pessoas, qualidade de pessoas, capacitação de pessoas. Se nesse ano você não investir nas pessoas da sua equipe, você vai ver a sua empresa definhar na sua frente. Tem que investir nas pessoas. Não tem mais espaço para amadorismo no mercado, né? Vocês estão vendo aí, né? Estou falando nada aleatório aqui. O mercado, inclusive a faculdade agora do empreendedor é mentoria. Se você der um Google aí e pesquisar, não estou falando contra a faculdade, não. Já lecionei em faculdade, não estou falando contra, não. Mas a Mentor League Society foi fundada justamente para ser a universidade dos empresários. Dá uma pesquisada aí, tá? MLS. No Instagram você vai ver. Sede Buenos Aires. É cabuloso. Então a Foco é isso. A FU é um local onde tudo nosso foi baseado numa dor, tá? Tudo nosso. A FU cresceu por causa de uma dor. Eu tive uma dor, comecei no meu apartamento. E eu perdi um monte de cliente porque estava trabalhando na minha casa. Então era uma dor. Eu olhei para o mercado e falei, se eu tenho essa dor, um monte de gente tem. Quantos empreendedores estão na casa deles e não alavancam o negócio deles porque está na casa? Então, a gente tem que pensar em alguma estratégia para isso. Mas eu nunca soube o que fazer. Nós fomos para a África do Sul. Você morou alguns anos lá, né? Um lugar incrível, né? Somos na África do Sul, Cape Town. Nós estávamos no centro de Cape Town lá. Conhece bem os trajetos ali, né? E eu precisava trabalhar ali, fazer um trabalho. E eu fui lá e perguntei com um cara no hotel. How are you? Né? O que eu podia falar em inglês, eu falei, onde tem Lan House aqui? Lan House. Daí o cara, Lan House? Lan House? Porque pra mim no Brasil era Lan House, né? Aquelas casas que você imprime currículo, não é? Pra onde tem Lan House? E aí ele falou, Lan House, eu disse, homework, é um lugar para trabalhar, algum lugar para trabalhar. Daí ele falou, co-work? Aí eu disse, co-work? Co-work. Aí ele falou, apontou ali naquele prédio, tal. Graças a Deus estava com a minha esposa, que ela entendia mais do que eu, né? Aí, vamos lá. Aí eu fui lá, trabalhei no local e vi que maravilhoso. Primeira coisa que eu cheguei no Brasil, fui procurar cowork. Aí nós fomos no Inova Bradesco em São Paulo. Incrível, né? Tem um andar que é só a partir das 2 da tarde você pode tomar cerveja. Tem chopeira da Heineken. Pode colocar na FU, gente. Nossa. Aí eu olhei para aquilo, tem um andar que é só para as pessoas se interagirem, sofás, aquelas coisas, tipo Google mesmo. Eu falei, é isso, só que como é que traz isso para Botucatu?
Aí eu comecei a dividir, que aqui eu vou deixar uma outra dica para vocês. Vocês não me pediram, mas eu vou me intrometer e vou deixar. Cuidado com quem você divide suas ideias. Porque na hora que eu dividi a minha ideia com algumas pessoas, você acha que as pessoas disseram o quê? Saí, outro catu. Nós somos o maior cowork da cidade. De estrutura de network, que é a proposta de cowork, né? Não é a proposta de metro quadrado, né? Maior não é metro quadrado, tá? Não sei se vocês sabem de cowork, é que tem maior geração de negócios dentro. Nós somos o maior de geração de negócios dentro. Tá? E tudo surgiu de experienciar as coisas. Então, digo para vocês, pega esse ano e vai para fora, gente. Para com esse negócio de ir para Minas. Vou na Iclusa. Vou para a represa de Avaré. Vou dar um tapão no meio da sua cara. Pelo amor de Deus. Vai para Argentina. Sabe? Vai para o Uruguai. Vai para outro país, pelo amor de Deus. Você tem dinheiro para isso. Vende esse seu celular aí, que você tem de 10 mil reais, que você vai, você e sua esposa. Nem que você chegue lá e leve pão puma. Vai com a mochilinha e vai andando para a rua e vai comendo pão puma. Mas vai pisar em outro lugar para você ter experiências novas. Que a sua mente vai dar uma explosão, né? E, por fim, o Jeb nasceu também de uma dor. Porque eu vim para cá, eu era de São Paulo, cheguei aqui, eu vim por uma oportunidade de negócio, depois de um ano furou a oportunidade de negócio, só que eu não podia mais dar ré. Porque o imóvel que a gente tinha em São Paulo, comprado a duras penas, a gente vendeu para vir para cá. E comprar um imóvel. Então, como é que eu vou para São Paulo? Eu falei, vou casado, vou morar na casa dos meus pais, nem ferrando. Falei, vamos ficar aí, vamos meter a cara. Falei, se arruma um emprego e bora pra frente. Até a gente ver o que vai fazer. Então, a minha ideia era não vir para cá mais trabalhar na CLT. Mas tive que trabalhar. Graças a Deus, conheci 2 anjos que me ajudaram a ser empreendedor. E aí, a partir de então, da onde surgiu o JEB? Quando eu comecei a fazer os meus treinamentos de mentoria, eu vou treinar quem? Vou mentorar quem? Não conheço ninguém. E aí aqui ficavam perguntando para mim, esse é filho de quem? A pergunta bosta, cara. Quem é filho daí, cara? Meu pai é o Serafim. Ah, o Serafim lá da Coab 4? Não sei, cara. Meu pai não mora aqui. Era tipo isso. Serafim da Coab 4? Não, meu pai mora em São Paulo. Aí eu percebi que a pergunta é porque se eu fosse de família, não precisa citar aqui, eu tinha abertura de portas. Se eu não fosse, eu não tinha abertura de portas. Aquilo me intrigou muito. Eu sempre fui um cara muito revoltado. Tipo, se você me desafiar, eu vou fazer 3 vezes mais, vou esfregar na tua cara. Eu sempre fui esse cara. Hoje não mais faço assim, mas se você me desafiar, eu vou fazer, mas não vou esfregar na sua cara, né? Eu falei, cara, eu vou mudar esse conceito. Eu me lembro que um dia a gente chorando, porque eu falo, minha esposa tá aí, não tem problema com isso. Ela precisava fazer os exames de mulher. A gente estava recém-casado, estava sem grana, zerado. Falei, amor, abaixa a cabeça comigo 10 anos. Vamos comer o pão que coisa ruim amassou. Mas nós vamos escrever nossa história aqui, a gente vai ser conhecido. Nós vamos pegar um negócio, vamos. E ele abaixou a cabeça e trabalhou. Então, não fique achando que você vai abrir um negócio que vai prosperar com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu vejo gente praguejando sobre a empresa, gente próxima de mim. Eu falo, quantos anos você tem de empresa? Você está 2 anos com a empresa fazendo tudo errado, como é que você quer dar certo? Pega 2 anos fazendo certo, pra você ver. 2 anos fazendo certo é diferente de 2 anos fazendo errado. Hoje não tem mais espaço para você ficar 5 anos macetando barro. Hoje, se você não pegar 2025 e mudar o que você tem que mudar na sua empresa, sinto muito, 2026 você nem tem empresa. Tá bizarro o negócio. Então, basicamente, o JEB nasceu de uma dor, porque eu juntei os empresários na minha cabeça. Vou juntar os empresários, eles vão me conhecer de quebra, vão saber do meu trabalho de treinamento. Eu não vou explicitamente vender meu trabalho para eles, só estou abrindo um segredo para vocês. Não vou falar, eu faço vendas, porque eu não sou vendedor de calça jeans em loja que fica pegando você pelo braço na rua. Certo? Eu vou escutar as dores deles, baseado nas dores deles, o que eu vou fazer? Se for dor que eu posso ajudar, eu vou lá e falo com eles no PV, eu posso te ajudar. Se for dor que eu não posso ajudar, eu vou tentar achar pessoas, que é a proposta da empresa 360. Eu vou achar pessoas que possam solucionar o problema, que sejam coerentes, cobrem um valor de acordo, e que sejam pessoas que vão entregar o que prometem. E aí eu vou facilitar a vida deles. O que eu fiz de roubalheira com alguém? Para eu ter sofrido ter sido tão rechaçado na cidade, que eu fui os 3, 4 primeiros anos, eu tomei muita porrada. Eu chorei no chuveiro, eu pensei em desistir várias vezes. Hoje eu só falo, vem em mim que eu tô fervendo. Só vem em mim. Porque hoje eu tô forte, entendeu?
e você viu mudanças nesse cenário empreendedor de Botucatu? Porque eu também vim de São Paulo e eu percebi muito isso no começo, né? Hoje eu não sei se a gente percebe uma evolução que a gente está numa bolha, né? De certa forma, a gente está acompanhado, tá numa ambiência diferente aqui com as pessoas do GEB, ou se continua da mesma forma. Como você percebe essa evolução do mercado empreendedor, o cenário empreendedor em Botucatu? Não, evoluiu muito, né? Muito, isso aí não tem nem como comparar, né? Ainda existe uma cultura equivocada de se abrir MEI para ficar prestando serviço para os outros, né? O que eu digo que a pessoa não deve fazer, não. Se você quiser abrir um MEI para prestar serviço para os outros, mas entenda que você abriu uma empresa. Então é isso que eu acho que falta. Quem está incentivando fazer isso, dizer para a pessoa, olha, você vai precisar fazer gestão. Você sabe que você vai ter que contratar marketing? Porque tem um monte de MEI que está aberto que está precisando de marketing, só que você vai ofertar seu produto de marketing e fala, ai, tá caro. Ai, tá caro. Tá caro o quê, meu irmão? Você quer ter uma empresa, não quer ter marketing? Você está vivendo em que ano? Você quer ter empresa e não quer ter contador? Você quer ter empresa e não quer ter financeiro? Você quer ter empresa e está misturando pessoa física e jurídica? Então, se você abrir uma MEI, é empresa, só que é uma empresa iniciante. Começa do jeito certo. Entendeu? Já chama um contador, inclusive o pessoal da Risa aqui, o pessoal da Rayane aqui, eles têm produtos para a pessoa que está começando. Chama eles, cara, fala com eles. Produto para quem está começando, o que é? Meio salário mínimo. Ah, mas é tudo isso? Então, você não está pronto para ter empresa. Porque você está falando de R$700, você está se acovardando com R$700. Cara, na hora que você receber uma multa na sua empresa, você faz o quê? Baixa a porta? E pode receber multa, viu? Esse ano aqui vai ser o ano da multa. Não sei se vocês ouviram falar do Trex. Vocês ouviram? Se não ouviram, já chega na sua casa e já coloca lá Trex. E vê lá o que vai acontecer. Inclusive, para quem vende produto, vai dar, né? Como disse lá o cara do vídeo lá, né? Porque só vai liberar o pagamento depois que você receber o produto nas condições, aí você aperta o botão e fala liberar pagamento. Vai achando que o cara vai te pagar e depois, não tem devolução. Agora. E o Trex vai mapear agora, né? 100% do que você faz. Bateu 5 mil junto. Eu fiz um Pix de 30, fiz um Pix de 10 para você, fiz um Pix de 100 para você, juntou, deu 5 mil, você é rastreado pela Receita. Então não tem mais aquele negócio que as pessoas faziam antes. Aí faz um Pix de 4.900, porque aí não é rastreável. Agora vai rastrear tudo seu. Ou seja, o que está acontecendo? Nada que não estava acontecendo no Fernando Henrique Cardoso lá atrás. O pessoal fica falando que é o Lula, que é o PT, que é o Bolsonaro. Gente, desde que eu me entendo por gente, FHC lá de trás, lá, Getúlio Vargas, sempre vai haver crise. Agora você potencializa a crise ou você faz a crise ficar leve. É isso. O que você faz para a sua empresa para ela ficar mais leve? O problema é que entra ano e sai ano, as pessoas fazem a mesma coisa, só que fica nas promessas estourando champanhe, fazendo promessa e não muda nada. Então, se esse ano precisa mentoria, faça mentoria. Não precisa ser comigo não, tá? Pelo amor de Deus. Não vou achar que eu estou fazendo merchan de faz com quem você quiser, mas sai da inércia. Né? Contrata marketing, contrata financeiro, contrata contabilidade, faz o que precisa ser feito. Para de jogar a desculpa no governo, nas outras pessoas, nos seus funcionários, assume autorresponsabilidade e vai para cima para crescer. O Osmar falou sobre um ponto de inflexão no vídeo, né? Você também citou esse ponto de inflexão na sua história. Eu acredito até que eu sei qual seja esse ponto de inflexão na sua história, mas eu queria que, se você se sentir à vontade, você compartilhasse com o pessoal. Não, hoje para mim tá resolvido, né? Então eu posso falar tranquilamente, né? Minha vida é dividida em 4 fases. Quando eu era CLT convencional, quando eu virei prestador de serviço, quando eu era empreendedor vaca louca, que eu infelizmente vejo muita gente sendo empreendedor vaca louca, não tem número, não tem dado, não tem nada. Quando eu era empreendedor vaca louca, foi quando eu era empreendedor vaca louca que aconteceu o ponto de inflexão, né? Virou, tava indo aqui, foi para cá. E como eu estou empreendendo hoje, com consciência, procurando ajuda de mentores, dando passadas conforme é possível, sendo ousados, mas tudo não é cegueira, não. Eu faço as coisas tudo pensado, calculado, seguindo os preceitos, principalmente LIP. Se você vai construir uma torre, senta e calcula para ver se você consegue terminar, porque senão vão te ridicularizar. Então eu faço tudo milimetricamente calculado. O ponto de inflexão aconteceu no ano de 2017, então, portanto, 7 anos,
Quando eu estava empreendendo como vaca louca, eu era sócio de várias pessoas, vários negócios, né? O Du já foi sócio meu. O Du viveu essa fase minha, né? Uma fase bem trash, né? Onde o meu casamento acabou. Eu não casei pela segunda vez, tá? Eu casei pela segunda vez com a mesma mulher. Tá bom? A minha esposa que tá aí, nós voltamos o casamento, então a gente tem 2 comemorações de casamento, né? Não tem problema de falar isso, tá muito bem resolvido para nós. Esse foi o ponto de inflexão. Porque eu mentia para mim mesmo e mentia para as pessoas. No que sentido? Eu nunca menti sobre trabalho que eu entregava, mas às vezes eu mentia sobre a realidade de algumas coisas. Então, por exemplo, minha vida espiritual não estava boa. Minha vida emocional não estava boa. Minha vida familiar, conjugal não estava boa. Em N aspectos. Não estava boa. Mas não estava boa por quê? Porque nós não nos amávamos? Não. Não estava boa porque a minha prioridade não era a minha família. Minha prioridade era... Hoje quem faz mentoria aprende isso, né? A gente só tem 5 prioridades na vida, não tem a sexta. Se você descobrir, me fala que eu atualizo, inclusive, meu livro. Não tem. Está na Bíblia as prioridades. São aquelas que estão lá e lá está imutável há 3.500 anos, né? Vamos ver quem consegue mudar, né? Com maestria, né? Se você conseguir, isso é o gênio, né? Da nossa geração, né? Prioridade, a gente aprende, independente da religião, que amar a Deus sobre todas as coisas significa colocar Deus em primeiro lugar. Deus estava em 5º lugar na minha vida, só que eu pregava que estava em primeiro. Tá? E uma das coisas que eu precisei fazer para ter o ponto de inflexão é parar de ser hipócrita. Então, se esse ano você parar de ser hipócrita, você já sai do 0 para o 5. É assim, simples assim. Porque a hipocrisia, ela castra teu cérebro. Porque você começa a acreditar na sua mentira. E aí você fica robotizado nas coisas. Ela castra você mesmo. Então eu falava que Deus em primeiro lugar, mas Deus estava em 5º. Eu falava que a minha família estava em 2º lugar, mas a minha família estava em penúltimo lugar, estava em 4º. Eu nem se fala. Eu não sabia o que era médico, não sabia o que era nada. Eu nem se fala. Eu não bebia água, para vocês terem uma ideia. Hoje vocês veem o tempo inteiro eu com o squeeze na mão, tudo. Eu não bebia água. Recentemente eu fui fazer um exame e eu descobri um problema grave no intestino, né? Estou em processo de fazer tratamento, tá? Poderia ser um câncer. Tudo decorrente de maus tratos com a minha saúde por causa do trabalho. Os meus amigos. Então, a sequência para mim era assim: trabalho, amigos, sem medo de ser feliz aqui, tá? Trabalho, amigos. Tanto é que a gente churrasco toda semana, né? Tava nem aí, bro. Às vezes minha esposa falava, nem tô afim. Então, vamos lá mesmo assim. Forçava a fazer as coisas. Não, porque tem que estar com os amigos, tem que estar com os amigos. Né? Então era trabalho, amigos, depois vinha eu, depois vinha minha família, depois vinha Deus. Então aí você já vê a porcaria que era. Né? Não porque nós não nos amávamos, mas o sistema empreendedor me conduziu para isso. Por que o trabalho estava em primeiro? Porque o empreendedorismo geral na internet vai pregar para você, mói. Quando você vê, você vai olhar para trás, não tem mais família, não tem casamento, não tem mais nada. E aqui eu deixo uma recomendação. Se você puder fazer uma mudança na sua vida nesse ano para favorecer Deus e a sua família, faça. Por exemplo, fiquei muito feliz, não tem problema de citar para vocês, porque ele vai citar, provavelmente ele tá na Black, né? Quando o Marty falou para mim, Marty do Mercadão dos Óculos, cara, eu vou mudar de Marília para Botucatu porque eu preciso passar mais tempo com a minha família. Eu não posso mais ficar na estrada. Então, se você é esposa e marido e você fica na estrada, eu vou te dar um conselho para esse ano. Se é que eu posso te dar um conselho, né? Eu sou um moleque, né? Tenho só 41 anos. Prioriza a sua família. Porque você pode conquistar o mundo se você não tiver a graça de Deus e a sua família por perto. Eu cheguei a receber 5, 6, 7, 10, 11. Eu cheguei a receber, eu vou usar o termo prolabore, mas é retiradas, tá? De 11 negócios que eu fazia parte. Grupo de marketing, disso, daquilo outro. Aí, para mim, eu era o cara. 11 negócios. 3 oficiais meus, outros todos sócios no papel, alguns sócios de boca. Isso aí. Dinheiro, tava beleza. Podia fazer o que eu quisesse. Só que a minha família estava totalmente degradada. Então, não dava atenção para minha esposa. Inclusive, na minha própria religião, eu fazia mais do que o que Deus me pedia para fazer.
Então Deus não estava pedindo para você aquele sacrifício, mas eu queria fazer tudo, porque era uma necessidade de ajudar os outros. Depois, fazendo terapia, que eu descobri que eu tenho alguns processos de rejeição da minha infância e eu precisava ser aceito pelas pessoas. Então comecei a pegar um monte de coisa para fazer. Não é porque eu queria ser ganancioso e ter um monte de dinheiro, é porque eu precisava me sentir bem, me sentir aceito. Então, inclusive, se você nesse momento sentiu isso em você, vá procurar um psicólogo, um psiquiatra, vai se tratar, porque isso vai corroer sua vida. Às vezes a gente faz coisa não é por causa de grana. Eu nunca fiz nada por causa de grana. Eu não sou um cara apegado a dinheiro. Mas eu fazia para me sentir bem, porque eu nunca fui valorizado na minha vida. Eu vim de uma família extremamente simples, não pobre, mas simples. A gente nunca passou fome, mas a gente já foi muito humilhado. Então eu precisava chegar um dia e falar pro meu pai, a favela venceu. Só que é no meu inconsciente, não era consciente para mim isso. E aí eu me metia num monte de roubada. Tinha coisa, gente, que eu ganhava tipo R$ 2.000 por mês. O pessoal fala, não, mas é dinheiro. Mas o esforço que eu fazia naquela porcaria não valia a pena. Só que você somava 2 daqui, 8 daqui, 7 daqui, 4 daqui, 12 daqui, 20 daqui. Aí o empreendedor hoje fala, 50, 60 mil reais, pô, o cara tá nadando. Só que não adianta, se você não tem tempo, você não tem liberdade, eu não podia sair para viajar, não podia fazer nada, não tinha quem deixasse meus negócios, não podia fazer nada. Minha vida era uma merda. E aí teve um dia que a minha esposa não aguentou mais. Eu cheguei de casa, ela foi embora de casa. Simples assim. Deixou uma carta de despedida, ela não me humilhou na carta de despedida, ela só disse que eu deveria encontrar uma pessoa que estava à altura do que eu estava procurando para minha vida. Ainda tomei uma cotovelada no olho. Aquilo me moeu por um período. A gente ficou separado quase 6 meses. Eu tentei suicídio no 5º mês, pouca gente sabe. Mas eu tentei suicídio e no suicídio foi meu ponto de inflexão. Eu fui salvo por Deus. Então eu não tenho medo de falar perto de ninguém. Se alguém falar assim, mas cuidado com isso daí. Eu não tenho medo porque eu tive um encontro com Deus. Eu tive meu ponto de inflexão. Eu tive. Eu respeito quem não teve ainda. Eu desejo que você tenha o seu. Só desejo que você tenha o seu. Onde o game da minha vida virou. E aí eu coloquei as coisas do jeito que Deus pede. Deus, eu, minha família, amigos e o trabalho em último lugar. Mas o trabalho em último lugar? Eu não tenho como explicar isso aqui agora, mas aí você faz a mentoria. Aí você vai aprender como que faz. Sobra ou não sobra tempo do trabalho? Quem faz mentoria? Sobra? Vocês estão vendo as cabeças? Não vou. Por quê? Quando você faz do jeito de Deus, tem o braço dele lutando por você. Quando você faz do seu, é só você. Então esse foi o ponto de inflexão e aí minha vida empreendedora mudou totalmente. Então hoje eu não trabalho de sexta-feira. Hoje eu tenho uma qualidade de vida que, por exemplo, eu posso chegar no meu trabalho a hora que eu quiser chegar, eu posso fazer minha agenda, eu posso mudar, eu quero isso desse dia para cá e eu só desejo isso para vocês em 2025. Eu desejo dinheiro. O que mais pessoas falam em 2025 é prosperidade, muito dinheiro no bolso, saúde para... Não, desejo que você tenha saúde. Muita saúde. E que você raciocine que o mais importante você não está dando atenção. Você está dando atenção para o dinheiro, mas não está dando atenção para a família, para Deus, sabe? Às vezes você acha, eu não tenho amigo, mas é porque você não é um bom amigo. Quando você é bom amigo, você tem bons amigos. E especialmente quando você é amigo de Deus, Deus te apresenta os amigos dele. A gente passou aí, tá caminhando para o final, né? A gente passou então pelo seu ponto de inflexão, seu começo, pandemia e tudo mais. Nos últimos 2 anos, muita coisa mudou para todo mundo, né? A gente sobreviveu aí a uma pandemia e muita coisa mudou. O que acelerou, enfim, muitas mudanças, a gente acordou para muita coisa. Se você tivesse que citar uma mudança drástica que aconteceu nos últimos 2 anos, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, qual foi essa mudança drástica que aconteceu nos últimos 2 anos que fez você evoluir? São várias, hein? Mas acho que a drástica, minha relação com Deus. Pode até parecer meio clichê, né? Porque tá todo mundo na internet falando espiritualidade, né? Mas desde 7 anos de idade eu sou cristão, né? Estudo a Bíblia, mas quando eu tive meu ponto de inflexão, eu passei a olhar Deus de uma maneira diferente, como meu amigo, não como alguém que eu tinha que temer, porque eu aprendi que tem que temer, e não porque eu tinha que sentar num banco de uma religião específica para assistir. Eu entendi que eu tinha que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte significava
construir uma intimidade com Deus. E aí eu percebi que eu só conhecia Deus nas beiradas. E o processo era conhecer, depois ter um relacionamento, depois ter intimidade. Eu acho que o drástico foi ter intimidade. Porque quando você tem intimidade, quem tem intimidade aí sabe tudo do que eu estou falando. Ele fala com você, ele responde sua oração e rápido. Não que eu estou acelerando ele, não. Mas você põe tudo em oração, ele responde rápido. Se ele está demorando, a demora também é uma resposta. Pode ser que seja não. Né? E aí você é conduzido pela fé mesmo, né? Não que eu não é fé cega, tá? Então eu faço as coisas, eu tenho contabilidade, eu tenho financeiro, eu tenho pé no chão, eu tenho cálculo, eu tenho os meus produtos do ano que eu faço contas para ver se eles vão conseguir pagar a estrutura. Eu tenho porque em nenhum momento Deus falou assim, fecha o olho cego, levanta a mão, que a tua empresa vai dar certo. Quem fala isso é babaquice. Deus não pediu isso em nenhum momento para ninguém. Ele pediu para você ter a sua espiritualidade com ele, para você cuidar lá, pediu para você trabalhar. Salomão sabia fazer uma boa gestão do império, por isso que ele foi o homem. Não já foi provado que não é o homem mais rico que pisou na terra, tá? Tem outro cara que foi o mais rico, mas ele foi o mais sábio que pisou na terra. E ele teve muitas riquezas, tanto é que tem filme, As Minas do Rei Salomão, né? Então eu acredito que o mais drástico, eu poderia falar micros, mas eu acho que isso o mais drástico foi eu definiria como espiritualidade, que aí eu pulei para dentro de mim e olhei sem hipocrisia o que eu fazia e o que eu não fazia. Então hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais sincera. Se você me pedir minha opinião, eu vou ser sincero com você. Antes eu dava uma opinião, mas eu dava a maior volta lá no Pacaembu para poder te dar uma resposta, porque eu estava com medo de te ofender, eu estava com medo, mas o que ela vai pensar? Hoje é assim, se você quiser ofender, é 2 trabalhos que você tem. E na quinta que vem eu vou te encontrar de novo, você vai ficar 7 dias com o beicinho, aqui você vai ter que rir para mim. O verdadeiro amigo está amando todo o tempo. E ele é um refrigério em momentos de dificuldade. Então, o verdadeiro amigo é quem te fala o que você precisa fazer. Não quem fica fazendo cosquinha no seu ouvido e falando, ai, tá bom, tá bom. É aquele que fala, para com essa merda. É esse aí. Então, eu diria que esse foi o... Certo. Eu não vou pedir para você deixar uma mensagem, né? Porque você deixa mensagem aqui com a gente toda quinta-feira. Você deixou um monte de mensagem interessante aí, que com certeza impactou muitas pessoas, né? Mas eu vou te fazer uma última pergunta. Se você tivesse que, se você tivesse que responder uma pergunta que ninguém te faz, qual seria essa pergunta? Caraca. Se eu tivesse que responder a pergunta que ninguém me faz. Vai começar por como? Como, tarará. Cara, não é tão difícil, não. Eu acho que quando as pessoas vêm ouvir... Medir as minhas palavras, que tá no YouTube também, né? E tem visitantes também, né? Eu acho que a visão das pessoas está muito deturpada com relação à prosperidade. Se você pegar no dicionário e colocar próspero, é alguém que está em desenvolvimento. É igual a palavra sucesso. Que as coisas saiam conforme foi combinado. Sucesso é isso. Então você falou, hoje eu vou no GEL, conseguiu vir? Sucesso. Sucesso para as pessoas é dinheiro. Para mim é tempo. Prosperidade para mim, de acordo com o dicionário, que é onde eu me apego, e como está também dentro da Bíblia, prosperidade é desenvolvimento. Só que para as pessoas é dinheiro, porque elas viveram imersas no capitalismo. Então tudo é dinheiro, tudo se resume a dinheiro. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque não sei o quê, porque o dinheiro. Ah, porque não sei o quê. Elas deixam de ter uma vida extraordinária por causa do dinheiro. Só que elas não fazem nada para mudar aquilo. Elas só reclamam e não fazem nada para mudar. Então, geralmente, quem vem fazer pergunta para mim, na maioria, invariavelmente, às vezes, eu preciso faturar mais, eu preciso ganhar dinheiro. E eu queria que as pessoas perguntassem mais, como você fez para ter liberdade e tempo? Eu acho que essa era a pergunta, porque se eu te explicar, acho que foi por isso que eu pus o crâniozinho aqui, entendeu? Com tempo, e aqui você compra, e tanto aqui você compra tanto, entendeu? Porque eu acho que se a pessoa descobrir de trás para frente, e aí o que eu falaria não é meu também, tá? Começa pelo fim. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria devendo o que para quem? Você se arrependeria do quê? E você estaria orgulhoso de você do quê? Se hoje fosse o último dia da sua vida, né? Porque foi essa...
no último dia da minha vida, quando eu tentei tirar a minha vida, as pessoas falam que passa um filme na nossa cabeça. E passa. A Raeli me perguntou isso. Acho que... E a primeira, né? O que você pensou na hora? Eu pensei que era o último dia da minha vida. Eu pensei nas pessoas que eu decepcionei. Eu pensei nas coisas que eu não falei para quem eu deveria falar. Eu pensei nas mudanças que eu deveria ter feito antes e eu não tinha feito. E eu, daquele ponto para frente, por isso que foi a inflexão, porque eu falei, eu não vou mais permitir que isso aconteça. É claro que acontece, a gente é imperfeito. A gente não acerta sempre. Mas eu vivo como se hoje fosse o último dia. Hoje, eu sou feliz. Eu sou realizado. Eu falo para as pessoas hoje o que eu preciso falar. Não fico, semana que vem eu te falo. Você sabe disso, a gente tinha conversar, nossa conversa é de 5 minutos, vira meia hora, vira 1 hora. Porque eu não sei o dia de amanhã, entendeu? Então eu faço tudo para receber a aprovação de Deus. Como se hoje fosse o último dia. E espero que Ele tenha misericórdia da minha pessoa. Então a pergunta é essa, como você conseguiu ter liberdade de tempo? Porque no final é isso que a gente não quer dinheiro. Quando a gente fala que quer o dinheiro, é que a gente quer o que o dinheiro pode comprar. Mas o dinheiro não pode comprar tempo. O dinheiro não pode comprar liberdade. Você compra isso com mentalidade. Então é isso que eu gostaria que as pessoas perguntassem, mas elas não perguntam por causa de, não é por causa de nível de consciência. Por isso que eu clamo para você esse ano. Invista no seu autoconhecimento. E autoconhecimento não é essas babaquices que vocês ficam ouvindo as pessoas falando assim, análise comportamental é muito legal, tá? É o ponto de partida. Mas ela não é, fiz análise e resolvi minha vida. Não é isso. Ele é o ponto de partida para um emaranhado de descobertas, né? Só para vocês terem uma ideia, tem mais de 400 ferramentas que pode se analisar o perfil de uma pessoa. Psicólogo, psiquiatra tem até mais, se for o BI para falar, né? Ele pode analisar. E eu vejo que quem não tem resultado é quem continua sempre fazendo as mesmas coisas, andando nos mesmos lugares e com as mesmas pessoas. Amigo de infância está na infância. Eu tenho um amigo de jornada. Quer vir comigo na jornada? Pode ser de infância. Se quer vir comigo na jornada, se não quer vir comigo na jornada, não tem como. Porque você não tem papo. Se alguém aqui está em algum grupo da escola, do 8ª série, do 2º colégio, alguém está, eu estou. Eu não tenho condição de permanecer no grupo. Eu não tenho conversa produtiva ali. Mas eu estou por uma questão, eu estou até agora, que agora eu vou fazer uma limpa nos meus grupos, vou sair de vários também. Que é um direito que eu tenho, né? Ninguém precisa ficar ofendido se você sai de algum grupo. Olha, estou fazendo uma limpa aqui nas minhas coisas aqui. Alguns grupos que eu não estou interagindo. Né? Aliás, não precisa nem dar satisfação. Sai, ponto, acabou, né? Mas a verdade é essa. Se você vai lá, volta lá nos seus amigos de infância, vai ter o churrasco dos amigos de infância. Diga para mim qual é o assunto que vocês vão conversar ali. É alguma coisa que vai te agregar na sua vida? Geralmente não. Geralmente não. É só e o Corinthians, e o Lula, e o PT, e o Bolsonaro, e o PMDB, e agora o Elon Musk. É isso, a conversa fica girando em torno de coisas aleatórias. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Se eu pudesse deixar para você hoje, cara, corta essas amizades aí que fica só estourando seu tempo, lixo aí. Porque cada hora que você está perdendo, na própria Bíblia fala, os anos do homem são 70 ou 80, se resta vigor. Cara, eu já passei da metade. Eu não tenho mais tempo para perder com gente idiota, medíocre, que não tem o negócio de uma pessoa. A roda de conversa vou trocar a roda do meu carro. Vou dar randa na moto. Eu não tenho tempo para essa idiotice. Eu não tenho. Eu respeito quem quer fazer, então você se nivele com seus amigos lá. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para sentar com os meus amigos e falar, eu quero falar sobre prosperidade com eles. Cara, como é que você tá? Como é que vocês estão? Como é que tá a sua família? Como é que tá a intensidade das coisas da sua espiritualidade? Não dá mais pra gente ficar com babaquice. Porque o tempo que você tá perdendo com essas pessoas é o tempo que você poderia estar com seu filho, com a sua filha, fazendo tarefa de casa, buscando na escola, tal. Faz uma experiência. Corta essas amizades, vê quanto tempo sobra, vai lá, encaixa as tarefas certinho, você vai ver que vai sobrar um dia pra você. Todo mundo que tá aqui pode ter um dia na semana que não vai trabalhar. Tipo, o desafio vocês é não trabalhar de sexta. A gente é a primeira comunidade que não trabalha de sexta-feira. Sua empresa vai rodar, mas você, empreendedor, não trabalha de sexta. Dá. É só colocar as coisas nas caixas certas que dá. Dá. E é isso que eu desejo para todos aí, 2025. Muito bom.
É muito bom conhecer sua história. Muito bom ter a Adri aqui com a Antonella, né? Selando essa Eu sabia que você visita vinha, senão incrível. uma homenagem. E eu quero convidá-la. Antes das perguntas, ela vai aí para todo mundo conhecer ela e a Tom Cat. Ixi, a neném. Agora é hora da verdade. Ela vai falar, Antonella, fala. O que você acha de tudo isso? É me arrebentar, né? O que é arquivo confidencial? Eu tinha certeza que ela não vinha, porque a gente teve uma noite de sono muito péssima por causa da vizinha que estava em cima, batucando lá. E ela interfonou no nosso apartamento, que a gente reclamou, ela ficou interfonando para acordar a bebê. De madrugada. Então a gente não conseguiu dormir direito, né? Eu tô um pouco cansado, inclusive. Ela acordou às 6 da manhã. E ela acordou assim, nenê. Mas era uma surpresa, eu tinha marcado com a Adri ontem. Bom, a Adri falou para eu falar umas palavras, mas né, ao contrário do Pedro, um cumprimenta o outro, né? Eu sou uma mulher de poucas palavras, ao contrário da maioria dos casais, né? Geralmente é a mulher quem fala mais e o homem fala menos. A gente é ao contrário. Mas queria que você soubesse que, como diz um amigo nosso, ele fala assim, eu desejo que você tenha só o que você merece. E você sabe que você merece muito. Porque tudo que você faz muito bem, você se dedica muito e você é assim em toda a sua vida. Se for para você fazer meia boca, você não faz. Então, desejo tudo de melhor para você. Te amo. Ó, um presentinho que a gente resolveu dar para você. Na verdade, essa ideia foi da sua equipe, viu? As meninas quem pensaram nisso, a Adri que deu a ideia, as meninas apoiaram, tá? E é só uma simples homenagem, uma lembrancinha, para você saber como a gente gosta de você, como você é querido por todos os votos. Só açúcar, né? Eu vi que tem um quadrinho aqui. Eu vi que tem um quadrinho aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Eu não sou muito bom com essas situações, não, tá? Então, não esperem que eu não sou muito bom com expressar sentimentos assim, né? Eu expresso só quando o negócio tá dentro rasgando mesmo. Mas se não fosse ela, nada disso seria possível. Se não tivéssemos tido ponto de inflexão, nada disso seria possível. A gente tem um casamento hoje extremamente feliz. Hoje eu sou casado, né? Hoje eu tenho um casamento, né? Hoje a gente conversa, a gente se entende, a gente se apoia, né? Antes a gente só vegetava, né? Então, se você está vegetando aí, procura esse ponto de inflexão aí no seu relacionamento, porque o companheiro de vida é tudo para você subir, alavancar, tudo que você for fazer, né? Então, eu espero tudo de bom, porque agora a nossa fase é o bem mais precioso, o empreender dela é com a criança, né? Então nós decidimos que vai cuidar da criança até ela seja obrigada a ir para a escolinha, né? Ainda vou lutar um pouco para que ela estude na nossa escola até lá, mas vamos seguir aí o que precisa. Beleza? Como passou um pouquinho do horário, eu ia perguntar, pode abrir para pergunta? Dá tempo de fazer algumas? Vamos ver com enquete com eles. Se quiser O que perguntar, vocês acham? A gente já passou um pouquinho, extrapolou 15 minutinhos. Dá para fazer umas 3 perguntinhas aí? Se a gente começar pelo como, eu acho que dá tempo. Sem história triste. Alguém quer? Osmar? Vou entregar pro Rafa, Osmar, o terceiro. Quem vai ser? Rafa, Osmar e? Marcleira? Você é o primeiro. Isso aí é o meu carrasco. Não. Tudo bloqueado. Vários. Ó, primeiro eu quero falar parabéns por você não desistir. Porque quem desiste não consegue viver essas coisas na vida. O fato de você não ter desistido está te proporcionando isso. Então, parabéns e continue assim, tá? E a única pergunta que eu quero fazer para você, porque é uma pergunta que eu tenho para mim sempre fazer para quem faz mentorias. Eu fiz uma recente, fiz a mesma pergunta. Eu gosto de ouvir a opinião de pessoas que têm esse tipo de consciência. Você acabou de falar até que a gente tem um limite de vida.
você também falou que a gente vive em um sistema que é capitalista e que estrangula as pessoas e tira até o osso. E quando ele acabou, aí é a hora que para. Então, na sua visão, até que ponto é o limite para uma pessoa se dedicar, se empenhar, se aventurar tanto pelos negócios, sabendo que ela tem um limite de tempo? Então, para você, onde é esse limite? Você vê esse limite? Tem um teto que você fala, olha, eu acho que até aqui é o razoável para o ser humano, pensando que ele vai chegar no fim. O que você pensa disso? Ótima pergunta. Eu acredito, e a gente chega na tampa, bate na tampa, né? Para mim, o limite é sempre assim. Se a sua empresa for leve, que é o que eu desejo para vocês, se a empresa for leve, te proporcionar ter vida, liberdade e tempo, eu acho que você pode se dedicar até o quanto que a sua idade permitir. Por quê? Acho que poucos que estão aqui vão se aposentar, não é mesmo? Dá uma olhadinha aí, 2025, a atualização que deu. Seu filho aí, Renatão, esquece, minha aposentadoria não tem para vocês, porque não sobrevive até 2030. Previdência. Então a gente já sabe que o sistema está fadado ao fracasso, né? A máquina pública já está endividada em um tri e alguns quebradinhos aí. E quem vai pagar essa conta somos nós, né? Que somos pseudo-inteligentes, né? Somos pseudo-inteligentes, que a gente põe mais uma vez o cabresto e vai fazer. A gente precisa trabalhar, a verdade é essa. Deus não inventou nem empresa, nem emprego. A gente vai precisar trabalhar. Quando você decide ter uma empresa, tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Por exemplo, eu decidi ter empresa porque eu quero ter liberdade, vida e tempo. Por isso que eu decidi ter uma empresa. Só que eu não tinha essa consciência lá atrás. Eu tive depois do ponto de inflexão. Então, para mim, ter empresa é isso. E mais, tem um quarto para mim agregado. Ter empresa, na hora que você tem essa consciência com a sua empresa, é simplesmente para cumprir o propósito. Eu já entendi qual é o propósito da minha. A minha é ajudar pessoas. É ajudar minha equipe, ajudar os mentorados, ajudar as pessoas que passam por aqui e não ficam, ajudar as pessoas. Por exemplo, às vezes, vocês viram que no ano passado teve 364 visitantes no GEB. 24 ficaram. Mas cada pessoa que veio aqui saiu com uma bênção conferida. Tá tudo bem. Então, esse é o nosso propósito, né? Eu acredito que as pessoas precisam aproveitar enquanto elas estão saudáveis para se organizarem. Porque quando elas tiverem, possivelmente, a partir de 65 anos de idade, elas vão... O declínio, já começa declínio cognitivo, né? Então, isso aí não sou eu que estou falando, é neurociência, ciência aplicada, tem papers que explicam isso, que o córtex pré-frontal derrete a partir dos 60 anos de idade, ele começa a degradar. Por isso que a gente vê idosos, bem idosos, falando coisas assim, falando, nossa, você viu o que ele falou? É porque ele já não tem mais córtex, praticamente. O córtex é o que formata a empatia social. Não pode falar isso aqui, não. Esse negócio de eu falar, calma que tá gravando, é porque eu tenho córtex pré-frontal. Se eu não tivesse mais, eu tinha mandado aqui a real, né? Então, eu acho que até que ponto? Eu acho que se você estiver focado em ter uma vida incrível com a sua família, eu não estou falando de dinheiro, mas ter tempo de qualidade com a sua família, viver o extraordinário com a sua família, você precisa organizar a sua empresa para que a sua empresa propicie isso. Então, eu acho que vale a pena a pessoa se dedicar? Vale. Mas não estrangular a vida pessoal dela por causa da empresa. Porque nenhum CNPJ vale um AVC. Isso não é meu, nem é a máxima do mercado. Tá? Então, eu acho que quanto mais jovem, mais você pode meter marcha em algo, mas assim, tudo temporário. Então, eu decidi por 10 anos colocar a energia máxima. Hoje eu já não falo mais isso para as pessoas. Eu pus energia máxima, arrebentou meu casamento. Então, hoje eu já diria para você, define o que você quer e o que a sua família quer. Porque tem gente que assim, o marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Se vocês não resolverem isso, vocês não chegam em lugar nenhum. Porque é um carro com 2 volantes. Entendeu? Não vai chegar em lugar nenhum. Ela não te apoia, você não apoia, e vocês são só amigos dentro de casa. E aí, se for para casar para ser amigo, fica amigo da pessoa sem casar. E aí, o próprio Paulo falou, quem quer casar tem tribulação na carne. Você contraiu uma tribulação. Então, tenta ser o mais leve possível na sua casa lá, né? Então, eu penso que se for a proposta de, caramba, pensei que um gato, pisou um gato. Se for a proposta para a pessoa ganhar dinheiro, que eu espero que não seja, ficar podre de rico e não sei o quê, eu digo para a pessoa, segue o fluxo capitalista aí do mercado aí e vamos ver até quando dura a sua saúde, né? Porque geralmente o que tem acontecido, por causa da ansiedade, da tecnologia, a
pessoa junta, vai pagar agora o seu tratamento de câncer. E nem plano de saúde você tem. Aí você olha para sua vida e fala assim, e aí, valeu de quê? Ou então chega a 65 anos de idade e fica cheio de arrependimento. Eu deveria ter viajado, eu deveria ter feito isso, né? Epitáfio, né? Lembra do Titãs? Devia ter amado mais. Eu acho que essa música você deveria ouvir ela o tempo inteiro e falar assim, não, devia ter, não, eu vou amar mais, eu vou fazer mais. Agora, se o foco for ter as bênçãos de Deus, ter a graça dele sobre a minha casa, ter a minha família em comunhão com Deus, a gente viver bem, viajar, vai mesmo, viaja mesmo, estrutura a sua casa para que vocês tenham do bom e do melhor, sem estrangular, sem precisar estrangular e ficar ali aquela carniceira com dinheiro, é uma decisão, acho que muito pessoal. E eu estou focado na segunda parte, tá? Então, para mim, não importa a cifra que eu tenho no banco. O importante é chegar igual o fechamento que a gente fez e você falar, todas as empresas fecharam super bem o ano. Para mim, o importante é o DRE é esse. Eu vou fazer agora sem me matar, com a energia que eu tenho, com a quantidade de dias que eu tenho. Vou fazer o dobro. Porque eu sou empreendedor. Esse é o meu desafio. Agora, se for para fazer o dobro, para eu estragar minha saúde, estragar o que eu já construí com a minha família, então deixa do jeito que tá. Eu vou subir 10%. A minha meta é sempre dobrar. Entendeu? Sem sacrificar as coisas mais importantes. Então, acho que é isso aí para mim. Beleza? E sempre digo, o foco total é você ser, eu não sei o que vocês acreditam, mas meu foco é você falar, o que você quer da sua vida? Eu quero ser salvo. É só isso. Até lá, eu quero viver uma vida alegre, feliz, tranquila com a minha família, com os meus amigos, né? E poder ajudar o máximo de pessoas possível. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui e presenciar esse grande momento. Parabenizar pela inspiradora história sua, Pedro. Muito obrigado. E a pergunta, o que é a paternidade para você? O que significa ser pai? Agora o cara vai fazer eu chorar. Cara, eu só sei do jeito que aconteceu comigo, né? Então eu não vou falar de nada genérico. Eu acredito que a minha filha tenha sido uma resposta de Deus para algumas atitudes que eu tinha. Então eu tentei tirar minha vida. Deus me deu uma vida para eu cuidar, para entender o quão importante é uma vida para Ele. Então quando eu olho para ela, eu lembro que eu poderia não estar aqui e essa graça não está acontecendo na minha vida, né? Mas ser pai é incrível, cara. Inclusive, eu também fiz um post público de pedido de desculpas para vários amigos, né? Porque eu sacaneei muito amigo que tinha filho, porque a gente ia viajar e era uma perturbação com a criança. E aí muitos não queriam ir porque estava com a criança. Alguns já recusaram de ir na minha casa. Ai, não, porque eu tô com a minha... A criança está naquela fase bem demoníaca, assim, que ela tá abrindo tudo, quebrando tudo. E hoje eu olho e penso, cara, que bom, né? Ela podia ter nascido paralítica, tá respirando por aparelho, né? E a criança está saudável, deixa quebrar. Compra outro, né? Na medida do possível a gente tira da mão para não quebrar, mas se quebrar, quebrou, né? Acho que até a minha esposa marcou eu numa postagem lá, não deu tempo de comentar, mas é a postagem que fala assim, deixa se sujar, né? Deixa se sujar, deixa estragar a roupa, deixa estragar o tênis, deixa... Porque, às vezes, por exemplo, eu não falo isso na maldade, tá? Mas eu vim de uma criação muito restritiva. Então, a minha mãe, ela tem um pouco de mania de limpeza. A minha mãe não deixava a gente... imagina que eu passei por aqui e fiz assim. A minha mãe vinha atrás e fazia assim. Meu pai tá aí, ele sabe, até hoje. Onde a gente senta, o pano do sofá, coisa, ela vem assim e faz assim. E aí você vai lá e senta de novo, ela levanta, ela faz assim. É isso. Você nem terminou de comer, ela tira o prato da sua mão, já lava e põe no escorredor. Então eu vivi uma vida muito assim tensa, não pode errar, não pode sujar o pijaminha, não pode, entendeu? E isso me trouxe coisas positivas e negativas, mais negativas que positivas. Então eu ainda tenho um pouco de trava. Por exemplo, durante a pandemia, eu tive que estudar bateria. Eu não fiz bateria porque eu queria ser baterista. Eu estudei bateria porque a minha psicóloga me indicou para eu poder, porque eu não conseguia me concentrar. Tá falando com você e o neném chorando. Eu ia falar, cara, depois a gente fala. Eu não conseguia falar com você e ter alguém mastigando uma maçã do lado. Me irritava o barulho da maçã, sabe? A pessoa comendo na comida. Eu falava, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Sabe macarrão, quando a pessoa faz assim e fica...
Mano, não me chama pra tomar milkshake. A pessoa fica no fundo do copo. Não consigo. Esse aí eu não me libertei ainda não. Eu só fico aqui. E aí eu não consigo desenvolver o negócio, tipo, eu fico assim, né? E aí eu olho pra pessoa, parece que eu sou chatão, mas não é. Vocês também, que Rio aí também tem problema com isso aí, vai procurar tratamento que tem, tá? Bateria é um deles, né? Então, eu acho que eu já estava sendo preparado desde ali, da pandemia, sabe? Porque eu consigo conversar com a minha esposa hoje e a criança, quando ela vê a gente conversando, ela começa a berrar. Ela fica, é surreal. E aí você olha, oi filha. Ela dá risada pra você, porque ela quer falar também. Então agora a gente conversa meio interagindo com ela. Assim, então nunca na minha vida na Terra eu imaginei um negócio desse. É incrível, cara. Eu me arrependo de ter falado coisas que eu falei, de ter feito piadas que eu fiz. E acredito, não me arrependi de não ter tido antes. Eu acho que tudo no tempo certo, né? Acho que veio para cumprir um propósito também na minha vida aí. Vou fazer o melhor para que ela seja a melhor pessoa na vida de outros também. Pedro, você é gigante, cara. E quem tá por trás de você é mais gigante ainda. Eu creio. Vou repetir quantas vezes for preciso a transformação que você fez na minha vida, na vida da minha filha, onde o foco nosso saiu do dinheiro, saiu realmente inclusive da competição de mercado, onde cada dia a gente se encontrou mais através de tudo que a gente aprendeu aqui no GEB, tudo que a gente aprendeu através da sua mentoria, tudo que a gente aprendeu através do Black, e tudo que a gente aprendeu através das pessoas que você atraiu através da sua frequência. Porque eu também cresci com cada um aqui dentro do GEB, com cada um eu consegui ganhar uma energia diferente. A pergunta que eu ia fazer, o meu colega Osmar fez antes, porque a grande experiência da minha vida foi ser pai. O restante foi tudo detalhe. E hoje eu acho que eu inverto um pouco com você, porque eu preciso olhar mais para os meus negócios, porque a minha filha agora vai seguir o rumo dela também, né? Mas então, uma pergunta que eu tenho que fazer, que eu acho que todos nós ganhamos com isso. Pedro, fala um pouco, ou pelo menos alguns valores que você tem, porque nesta casa, a primeira coisa que eu aprendi foi o pontapé inicial da árvore da vida, que eu comecei a entender com você, são os valores. Então, mate essa curiosidade, fala um pouco desses valores para a gente. Nós somos ensinados, gente, valores de forma equivocada, tá? Não vou falar errado, equivocada, tá? Eu posso provar para vocês. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que não pode roubar, né? Todo mundo sabe que não pode fazer algumas coisas aí que socialmente não é aceito, né? Algumas você é até punido, preso, coisa do tipo. Então, isso vem sendo implementado na sua cabeça ao longo da jornada. Então, tem que ser honesto. Ok. Então, esses são valores sociais impostos a nós. Não quer dizer que eu tenha. E disseram para nós que, como eu fui ensinado pelo meu pai a dizer que eu sou honesto, respeitoso, responsável, tal, então eu levo isso para minha vida e geralmente costumo transbordar isso para os outros. Falar, não, meus valores são responsabilidade, honestidade, pipipi, popopó. Mas não são verdadeiramente isso. Então, em 2011, quando eu comecei a estudar o desenvolvimento humano, né? Primeiro contato meu com o desenvolvimento humano foi em 2011. Eu tomei um soco na cara quando foi feito comigo uma análise de valores. Primeiro que eu não sabia que todos os valores se resumem em 25. Já havia alguém, a comunidade da psicologia, da psiquiatria, já tinha calculado isso. Então ela pegou todos os termos que as pessoas falam que é valores, né? A dinâmico, e assemelhou a uma palavra. E eles ficaram com as 25 maiores palavras. E aí, quando foi feito esse teste comigo, e eu nunca vou esquecer, Fernanda Chaud, né? Vou até marcar o arroba dela nesse vídeo aqui, porque transformou minha forma de pensar. Uma treinadora campeã, assim, extraordinária. Ela falava olhando no seu olho, ela falava assim, ó, tem uma diferença entre, por exemplo, vou pegar um valor aqui, honestidade, desonesto, honesto e valor da honestidade. Eu não vou falar do desonesto, porque desonesto você já sabe que é e não estamos cogitando isso aqui. Mas qual que é a diferença do valor da honestidade para ser honesto? O valor da honestidade é inegociável, qualquer tipo de coisa na vírgula. Aí eu sempre, quando vou fazer, eu dou o exemplo da minha mãe. Uma vez eu vi minha mãe
na avenida aqui embaixo, toda lambuzada de suor, assim, na correria. E perguntei pra ela, falei, o que aconteceu, mãe? Ah, eu vim pagar o supermercado aqui da compra que ficou faltando dinheiro. Falei, mas cadê a compra? Não, eu fui levar em casa. Ela mora em Rubião. Ela foi em Rubião, deixou a compra, pegou o ônibus e voltou para trazer 50 centavos no mercado. Isso é valor da honestidade, porque eu não levaria. Ah, mas você sacanearia o mercado? Não. Assim que eu estivesse passando por perto, eu dava 10 reais pra moça. Aí, quando eu falei isso pra minha mãe falou, e se ela perdesse o emprego? E se na hora de fechar o caixa? Foi você que comprou? Então, você faz o que você quiser. A gente não te ensinou isso. Então, quando eu fiz análise de valores, eu tive consciência, e aí você tem que parar de mentir pra você, porque não é fácil você chegar na frente de um monte de empresário e falar assim, eu não tenho o valor da honestidade, mas eu sou honesto. Procuro ser honesto em todas as coisas. Entendeu? Mas o valor, eu nunca vi minha mãe derrapar. Eu já derrapei várias vezes. Entendeu? Então isso prova que eu não tenho o valor da honestidade. Eu tenho a honestidade como valor. Entendeu? Então eu dei um exemplo para vocês entenderem. Quando eu entendi quais eram os meus, não tinha nada a ver com isso, meus valores são responsabilidade, excelência, liberdade. Quando eu percebi isso, aí eu falei, beleza, o que eu faço com essa informação? Que é o que eu digo para vocês. O que você faz com os seus valores? Ele é o ponto de partida na sua vida. Porque se você tem o valor da liberdade, por que você está trabalhando igual um escravo? Então você não tem o valor da liberdade, não. Você só colocou lá para fazer média. Porque quem tem o valor da liberdade não fica amarrado. Não estou falando amarrado em relacionamento, tá? Mas ele não fica amarrado a situações que vai tolir ele da liberdade. Quando é valor, eu não consigo. Daí era a explicação de porque sempre eu fui incomodado na CLT. Para mim, a CLT era maravilhosa. O que borrava ela era ter que trabalhar das 8 às 18. Se pudesse ser das 8 até a hora que eu acabei meu serviço, eu ia ser CLT até hoje. Você pode ter certeza. Talvez eu fosse CEO, talvez eu fosse diretor de alguma empresa. O problema era por que eu tenho que ficar enrolando no banheiro, enrolando no café para passar o tempo para dar 18 horas. Isso é impraticável. É impraticável, impraticável. Então, por que me incomodar? Mas eu vou fazer o quê? O sistema está falando, é assim, acabou. Sempre foi assim, acabou. Então, na hora que eu descobri que o meu valor era liberdade, tanto é que eu comecei a empreender posteriormente a 2011, tá? Mudou para minha realidade. Falei, não, agora eu vou cuidar da minha vida. Responsabilidade é você fazer o que você se falou que ia fazer. Por isso que eu faço as coisas com excelência. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou. Falei. Se eu falei preciso pensar, eu vou pensar. Entendeu? Então o valor é o ponto de partida das suas decisões. Por isso que você entra nas empresas, 95% é mentira do que está na placa. Nossos valores, missão, visão e valores. Primeiro que isso aí ele aprendeu em administração, pelo amor de Jesus Cristo, né? Isso aí já ficou para trás desde 99. Nós estamos em 2025. Tá bom? Tanto é que não é mais nem 4P de marketing, nem existe mais isso aí agora. É outra pegada. Agora é experiência, agora é outra jornada agora. E os valores é o ponto de partida da minha empresa. Porque, por exemplo, se eu tenho lá responsabilidade, eu não posso contratar uma pessoa na minha empresa que não é responsável. Então, aí o meu crivo de seleção aumenta. Você vai ser amigo, sócio de alguém que é irresponsável? Não. Se os meus valores são fortes na minha vida, agora eu vou pautar minha decisão de casamento, de amizade, de sócio, de cliente, tudo. Tem gente que não desapega de cliente. O seu cliente é irresponsável, o seu valor é responsabilidade. Tá na hora de demitir ele, 2025 é a hora de demitir ele. Sabe por quê? Porque ele quebra a energia dos seus valores verdadeiros. E quebrou a energia, você não tem ânimo, você não tem resposta. Sabe o polo positivo e negativo? Não tem resposta, não tem contato. É por isso que está tão maçante, por isso que não vai. Na hora que você neutraliza isso, você organiza seus valores, você pega o que você tem de melhor, que é o seu perfil comportamental, que lá tem seus motivadores e os seus sabotadores. Você coloca para valer aquilo, não tem ninguém na face da terra que, se tiver debaixo da mão poderosa de Deus, não prospera. Quando a pessoa não está prosperando, é porque ela não sabe nem quem ela é. Então, se eu não sei nem quem eu sou, você acha que vai importar qual trabalho eu tenho? Que vier, tá bom. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu vim para quê? Esse é o ponto de partida aí. Então, o que eu diria é, os valores gasta tanto. Inclusive, dia 22, né? Aproveitar para fazer, pode fazer, mexer? Dia 22 agora. Eu não me lembro se vai cair numa quinta, acho que era numa quinta.
A gente vai fazer o primeiro WCC de 2025. Tá bom? Então, quem tiver interesse, procura essa menina de oncinha. Ali. A outra vez eu falei a outra ali, né? Você procura essa menina de oncinha e cadastra. Faz você, faz seu marido, faz seus pais, faz seus tios, faz seus funcionários. Quem você quiser. Tem lá para grupos de 10 pessoas, 5 pessoas. Quanto mais pessoas fizerem, o custo fica mais baixo. Faça, porque são 4 horas de porrada. Hoje a gente vai fazer 2 análises, onde você vai sair com seus motivadores, sabotadores, seu perfil comportamental e seus valores de verdade. Porque você vai sentar num formato que você não vai ficar olhando o papel do outro. É quarta, tá? É quarta. Então, é verdade. Esqueci. Quarta, dia 22. É o ponto de partida. Não foi seu ponto de partida? Eu me lembro até hoje, quando a gente estava fazendo a mentoria, que você chegou e falou, cara, eu tô pisando em ovos ainda com aquilo que eu vi. Por quê? Desconstrói tudo que você viu para trás. Acabou, não faz mais sentido nada. A mulher me desconstruiu. A minha esposa lembra. O que aconteceu comigo? A gente marcou no metrô, fala aí, fala do fundo aí. Lá em São Paulo, quando eu ia encontrar ela num lugar em São Paulo. Aí ela falou, onde você tá? Que eu tô aqui no... Ela tava na linha azul, né? Eu tava chegando em Arthur Alvim. Eu falei pra ela, eu tô na linha... Peraí. Deixa eu parar na estação aqui que eu te falo. Eu tô em Arthur Alvim. Ela falou, mas eu tô aqui acho que era na Praça da Árvore. Tô na Praça da Árvore. O que você tá fazendo aí? Ah, não sei, cara. Não sei, eu tô perdido. E aí eu comecei a chorar no telefone com ela. Comecei a chorar. Ela falou, aconteceu alguma coisa? Ela achou que eu tinha sido roubado e não queria falar pra ela pra não assustar ela. Mas não, eu tava perdido. Porque eu saí, zerou meu game. Eu falei, o que eu faço amanhã? Eu não sei o que eu faço amanhã agora. Não sei o que eu faço. Zerou meu game. Falei, tudo que eu aprendi estava equivocado, tava de ponta cabeça, estava errado, tal. Aí já começou ali não fazer mais sentido algumas coisas para mim. Aí eu entrei para dar aula em algumas escolas, algumas faculdades, aí comecei a ver uns negócios. Falei, senhor. E eu sentia dentro da minha carne que era educação, que era dar aula. Até que ele me mostrou que não era dentro de escola. Era aqui. Porque não tem como ensinar uma pessoa mentira lá fora. Não tem como eu ensinar uma coisa que a pessoa nunca vai usar. Não tem como em 2025 eu estar ensinando coisas que as pessoas não... O que é isso aí? Não tem como. E aí você tem que arredondar a nota do aluno para não perder 5 estrelas do MEC. Não dá. Desculpa. Se o vídeo cair, dane-se. Desculpa. Não dá. Meu papel de educador não permite fazer um negócio desse. E aí eu fui indo, até que me desconectei. Recentemente, substituí um professor, pisei na sala de aula, parecia que eu estava pisando em Marte. Foi muito louco reviver aquele momento, mas não voltaria mais. O meu compromisso é com vocês e com todos aqueles que querem, obviamente. Beleza? Eu acho que minha contribuição de valores é essa. Mudou minha vida. Foi o ponto de partida também da minha vida. Tá? Depois aconteceram várias outras informações que eu fui fazendo, outras coisas que foram tão impactantes quanto mais essa daí, eu não posso negar que foi o ponto de partida também. Por isso que eu coloquei nas minhas mentorias como ponto de partida. Ninguém pode fazer mentoria sem ter feito o WCC. Pois senão você já começa o caminho e fala, o que está acontecendo? Você fica perdido. Então, faz o WCC, você se conhece, se encontra, aí vem para a mentoria que não arregaça com o seu cérebro. Igual aquela fotinha que estava ali, cabeça do cara explodida assim, pegando fogo, você fica assim. Fica ou não fica? Rebenta. E eu agradeço todos os dias de ter... até 2017 eu usava método dos outros, tá? Então eu pegava um pouco daqui, isso aqui é coerente, hoje eu uso o meu método. O meu método de ensinar, pelo menos o primeiro módulo inteiro, é meu. É o método que vai ser publicado agora de verdade, depois de tanto Felipe me encheu o meu saco. Eu vou publicar os livros, né? Eles vão sair numa box, aí a gente vai fazer uma noite de lançamento certinho. Eu tô vendo com a editora tudo direitinho, né? Me encorajou muito o presente que você me deu, viu, irmão? Melhor livro que eu li em 2024 disparado. Riqueza e generosidade, me encorajou muito. Forma fácil de ler. Eu falei, caramba, era o que eu precisava de algumas sacadas para terminar umas coisas aqui. Já passei até para frente aí o livro, né? Tá lendo? Louco? Passar mal, né? Tinha umas coisas que eu li, eu ia lá debaixo da árvore lá no final do ano, ficava com vontade de vomitar, cara. Surreal.
Surreal, surreal. Já começa porque não tem o nome do livro na capa, né? Tem o nome do rei, né? Tá só a foto do rei. Nossa, muito louco. Mas é isso. Obrigado pela pergunta, obrigado por mais um ano me honrar aí, tá junto com a gente, tá bom? Eu sou muito eternamente grato a todos vocês aqui. Beleza, gente? Se foi isso, espero ter ajudado. Bom, passamos Isso é um meu pouquinho país. do horário, mas não tinha como, né, gente? Obrigado. Desde 2019 eu não fazia. Mas foi bom porque muita coisa de 2019 até hoje, né? Foi construída e eu acho que o legal de contar é essa parte agora, né? Lá atrás não tinha muita graça. Bom. Era só besteira. Agradeço a oportunidade e o desafio, né? Fiquei sabendo Curtiu? ontem, 4 horas da tarde. Curtiu? Curti muito. E é muito legal entrevistar você sabendo parte da sua história e vendo que tudo isso é real através da minha família também. Puxa, que legal. Agradeço. Fico muito feliz. Tamo junto e prepara que você vai me apresentar o Bicast esse ano, hein? Nossa, Vai habilitar agora a terceira temporada para arregaçar as estruturas, tá bom? vamos lá. Hein? Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Gente.